Olá, boa noite, povo lindo! Dani passando aqui para dar umas dicas para quem vai fazer a prova neste fim de semana, a prova de Cocal, quem é aluna DS, que algumas vão fazer também, e as meninas ali, nossas meninas queridas da região que já foram alunas ou que estão pensando e se animando para fazer essa prova, que não animam muito em relação a poucas vagas, mas, como eu sempre digo, concurso é concurso, treino é treino, jogo é jogo, então, onde há possibilidade, vocês têm que tentar. Dicas importantes, certo? Meninas, esse final de semana aconteceu a prova em Tubarão da banca Unibap. Analisando as questões da Unesc sempre, eu sempre falei isso para vocês, Unesc e Unibap, elas são muito parecidas. Eu acredito realmente que quem faz as questões da Unibap faz as questões da Unesc também. Elas sempre foram muito parecidas. Inclusive o layout da banca, o estilo da banca ali, se você pegar uma questão, uma prova da Unibap, da prova do fim de semana da Unibap, por exemplo, com a prova da Unesc, elas são parecidas. O que aconteceu de diferente na prova de Capari esse fim de semana? Foi uma prova muito mais difícil, uma prova muito densa, uma prova bastante interpretativa, tá? Todas as questões que a gente trabalhou muito durante o mês, inclusive vocês já tiveram acesso a essas aulas também, todos os conteúdos que a gente trabalhou lá, a gente trabalhou com vocês também, a grande maioria, só que um grande diferencial é a construção das questões interpretativas. Então, a maior dica da Dani, por favor, não deixem de tomar cuidado com a interpretação das questões. Vai fazer toda e qualquer diferença. Os conceitos estão ali, são presentes, você consegue observar na banca os erros, tá? Ela não tem tantas pegadinhas, por exemplo, como a banca que fez a Fundatec, que fez a prova de Criciúma. Bem diferente o estilo, tá? Da Fundatec. A da Fundatec, as palavras eram muito escrachadas, marcadas. Não. A banca Unesc vai fazer pegadinhas com palavras que você vai precisar interpretá-las, não são visualmente erradas, você vai precisar interpretar o contexto, tá? Então prestem bem atenção. Vou falar um pouquinho das questões do edital para ajudar vocês a entender um pouquinho mais. Então, ela ficou bem dividida, bem distribuída, assim como foi com a banca, com a prova agora do fim de semana de Capari. Então, ela vai ter as 5 de português, apenas 5, e apenas 5 de matemática. Matemática, a aula que vocês vão assistir daqui a pouquinho, o professor Álvaro, ele fez a parte básica geral ali dos conceitos que a Unesc gosta de trazer. Ela amplia um pouquinho, mas não são questões de nível hard, são nível médio, claro, que vão adentrar ali regra de 3, análise combinatória, algumas questões que a gente já trabalhou em outras vezes, em outros momentos do curso, mas que agora podem aparecer de uma forma um pouco mais diferente. Então, o professor Álvaro trabalhou várias questões ali para ajudar vocês a exemplificar um pouquinho mais, tá? Então, não deixe de assistir a aula de hoje, que está lá no site, no ao vivo, vai entrar daqui a pouquinho, logo em seguida, para vocês. E também as outras aulas que tem lá no sistema do professor Paulo, que vocês adoram, que vale a pena muito nesse momento, tá? Este ano também ali, a gente teve com o professor Álvaro, mas aí foi raciocínio lógico, que não entra agora para a prova de Cocal, ela vai entrar a matemática básica. A parte de conhecimentos gerais que a banca traz é a parte de atualidades, tá? Eu até coloquei para vocês que amanhã eu ia colocar uma aula de atualidades ali. Eu acredito que atualidades, ela não vai cair tanto, são 2 questões apenas. Mas mesmo assim, fiquem alertas, tá? A banca gosta de questões políticas, políticas de forma geral e econômicas, tá? Caiu alguma coisa de guerra da Ucrânia em uma das provas, mas nas outras ela foi bem aleatória. Então, realmente, atualidades é um tiro no escuro total, muito difícil de analisar e de prever exatamente o que a banca poderá cobrar. Talvez agora ela traga algo diversificado novamente. Então, fiquem alertas com as aulas de atualidade, porque tudo ali ajuda vocês a pesquisarem e a compreenderem um pouquinho mais. Legislação serão só 4 questões, tá? E de conhecimentos específicos, 20, onde a banca tem a tendência sempre a maneirar um pouquinho, a não ser tão complexa. Ela adora os teóricos, eles aparecem ali. O Vig, o Piaget e o Vallon, apareceu uma questão do Vallon na educação infantil ali em Cafari, mas o Piaget e o Vig estão presentes, tá? Os conceitos básicos ali um pouco mais elaborados, eles estão presentes. Então, assistam aula dos teóricos, eu já tinha falado isso para vocês durante o mês, ali depois do seu edital, mas não deixem de assistir as aulas teóricas e revisar os conceitos de teóricos, que é sempre muito válido, muito importante, certo? Deixa eu só lembrar aqui uns detalhes. Então, aqui, matemática, um edital bem extenso, né? É uma pena, porque para 5 questões é bem grande, mas a banca tem
tem a tendência a cobrar aquilo de sempre, regra 3, porcentagem, análise combinatória, e a diferença sempre está ali na forma como vocês elaboram e montam a questão, e o professor Álvaro vai dar essas dicas sobre isso, tá? Conhecimentos gerais, então, ela entra de uma forma mais ampla ali, alguns contextos, o diferente das outras provas aqui, a Unesc gosta de cobrar coisas, às vezes, da região de Cocal, então vale a pena dar uma olhadinha também nesse sentido, tá? Aqui, informática também é a básica, tem aula ali no site muito legal da professora Arcade, que vocês assistiram para Criciúma, e tem outras aulas ainda ali salvas do professor William e outras também que vocês podem assistir. Língua portuguesa, a Unibave e a Unesc, né, e principalmente no caso aqui a Unesc, ela trabalha muito com a coesão e interpretação textual. Todas as provas trazem um texto e do texto partem as questões. Então, essa aula que eu coloquei ontem para vocês foi específica pensando nisso, tá? Nesse preparo necessário que vocês têm em relação à interpretação textual, que vai ajudar muito, tá? E a parte básica, porquês, crase, figuras de linguagem, que aparecem muito sempre. Vale a pena revisar as aulinhas que tem ali no site. Se você tiver um tempinho amanhã e sexta, ainda dá tempo de você assistir também, com certeza. E da nossa parte de legislação, um grande diferencial desta prova, para outras que a gente está habituado e que não caiu, por exemplo, para Capivari, foi a questão das fundamentações ali da regra a gente brinca com a sigla ali do Socidiva Plu, dos artigos constitucionais ali, dos primeiros artigos da Constituição Federal, do 1 ao 5 principalmente. Então, são assuntos que a banca pode vir a trazer. E a questão ali, eu já coloquei para vocês semana passada essa aula, vale a pena também dar uma lida ali na Constituição, nas questões do artigo, certo? Outra ali que eles podem vir a trazer, LDB sempre tem uma ou outra questão mais simples, as leis da Constituição ali, que vai aparecer no aulão também, eu separei o aulão para vocês, eu não ainda sei se a gente vai conseguir transmitir ao vivo, se a gente vai pôr ele gravado, mas ele estará para vocês no sábado também, essa revisão especial, e a aulinha que eu quero gravar para vocês na sexta, para deixar disponível para vocês, é fazendo um aparato ali do diferencial que vocês não viram este ano, que é a lei orgânica de Cocal e o estatuto. Então, onde a gente vai trabalhar talvez algumas questõezinhas básicas gerais ali, relacionadas à lei orgânica e estatuto do regime jurídico, certo? Dos servidores. Outra coisa ali que vale a pena dar uma olhada, aqui, né? Como eu falei, da parte do professor de educação infantil, anos iniciais, é muito próximo, muito parecido. A banca vai buscar questões de alfabetização, com certeza, lá na parte de anos iniciais e talvez dentro da educação infantil. Caiu uma da Emília Ferreiro para a prova da educação infantil. E as outras ali, questões gerais, são aquelas constantes. BNCC sempre aparece, certo? Questões de currículo didática, tendências pedagógicas, concepções ali, estão sempre presentes. É aquele arroz com feijão que não falta nas provas, tá? BNCC ele chega a colocar 2 vezes no próprio edital ali, reforçando para a gente, lembrando que a BNCC é importante. Teoria da atividade ali também eles gostam de trabalhar. Planejamento, lembram aquelas questões relacionadas a planejamento, avaliação também. Esta questão aqui da Política Nacional da Educação Especial, opa, deixa eu apagar aqui, risquei em cima. Essa questão aqui da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da inclusão, ela trouxe 2 questões, então vale a pena também dar uma olhadinha nestas questões da PNA, tá? Política Nacional da Educação Especial. Então, todas essas aulas, deixa eu só marcar aqui, todas essas aulas estarão para vocês ali, opa, aqui. Todas essas aulas estarão para vocês salvas ali no ao vivo. Eu vou deixar a sequência no ao vivo com os respectivos links para vocês direcionarem direto para ela, tá? Essa aula vai ficar salva ali nos links, que daí você vai ter o nome da aula e a data que você já vai direcionar para facilitar. Vou colocar para vocês agora também o Estatuto e a Lei Orgânica embaixo ali dessa aula do ao vivo de matemática. Para quem quiser imprimir, dar uma lida, vale a pena também, tá? A DS está aqui sempre pensando no melhor para vocês, mesmo para quem não é aluno, para quem foi aluna, mas se a gente puder ajudar de alguma forma, essa é a nossa premissa de estar sempre contribuindo na realização de sonhos, certo? Então, bom estudo, bons dias de estudo, acompanhe o grupo aqui que eu vou avisando sobre as informações das aulas e acompanhe os horários ali que estarão com conteúdo bem recheado, bem bacana de revisão da semana
de véspera, que sempre é muito positiva e muito válida para todos. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Bom descanso, bom feriado. Mas não deixem de continuar estudando e sonhando. Beijo!